Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura se encontra lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo de 1 até o 10, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou, para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Amados irmãos e irmãs, é normal, dentro daquele contexto da época, qualquer carta judaica que fosse escrita, ela começasse assim, dizendo quem era o remetente, no caso aqui Paulo, dizendo uma titulação, no caso aqui apóstolo de Cristo, e depois dizendo para quem está se escrevendo. Então, eu digo quem é que está escrevendo, digo alguma titulação e digo qual é o remetente. E aí o que acontece? É que Paulo se coloca como apóstolo, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. É interessante porque ele diz que não é pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis. A expressão santos que ele usa é para que a gente possa entender que são aqueles que são separados, aqueles que são consagrados. O povo de Deus. Ele deseja a eles graça e paz, isso é algo bem normal também. E ele começa uma ação de graças que mais uma vez é normal dentro do povo judaico. Ele começa a dizer, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Depois no versículo 4, em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Paulo aqui ele desenvolve uma grande teologia. A teologia de que, antes mesmo de que o mundo fosse construído, que o mundo fosse criado, Jesus Cristo já tinha, o próprio Pai tinha nos escolhido na pessoa de Jesus Cristo para que sejamos santos e irrepreensíveis. Olha que interessante, é que nós já vemos esse início da noção de trindade aparecendo nos escritos de Paulo. Jesus, ele existe desde sempre. E é interessante que o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, ele já nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O nosso principal chamado é a santidade. Eu vejo muita gente às vezes questionando, Qual é o meu chamado? É ser padre? É ser freira? É ser mãe? É ser pai? É ser catequista? É o quê? Antes de se questionar sobre esse chamado, lembre-se que nós temos um chamado universal, que é a santidade. Nós somos chamados a sermos santos, assim como o próprio Deus também é santo. Depois aqui vai dizer no versículo 5, que ele nos predestina para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. O que é isso? É que mesmo antes que nós estivéssemos nascidos, Deus nos dá todas as capacidades. A predestinação para a igreja não é destino. Nós não acreditamos em destino. Nós acreditamos em predestinação no sentido de que Deus nos cumula de todas as graças necessárias para que sejamos seus filhos adotivos. Ou seja, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. E que meio é esse? Primeiro, a encarnação do Verbo. Segundo, o sacramento do batismo. Pela graça do sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos adotivos. A expressão adotivos é porque, de fato, Deus é estritamente Pai na pessoa de Jesus. E em Cristo, nós somos também filhos. Por isso que adotivos. Somos adotados na pessoa de Jesus. E ele vai, inclusive, dizer no versículo 7 que pelo sangue de Jesus nós somos libertados. As nossas faltas são perdoadas. Eu quero finalizar aqui falando do versículo 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo.
Olha que interessante, né? Deus nos fez conhecer o mistério de sua vontade. A palavra mistério, ela quer dizer algo que não é completamente revelado, mas que quanto mais nós conhecemos, mais tem coisas para conhecer. É muito bonito entendermos isso então, de que Deus nos faz conhecer o mistério de sua vontade. A vontade dele que não se esgota. Nós nunca vamos compreender a vontade de Deus completamente porque ela é mistério. Mas, embora mistério, Deus nos faz conhecer um pouco dela na pessoa de Jesus Cristo. Olhar para essa primeira leitura é compreender esse grande discurso teológico, né? Da bondade do Pai, da bondade do Filho, que nos chama à santidade e que nos faz conhecer a sua vontade desde sempre. Olhe para isso com muito amor. Nós temos um Deus que, mesmo nos amando, ele não quis ficar nesse amor que parecesse muito abstrato, mas ele quis se encarnar concretamente na pessoa do Verbo, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para a reflexão do Evangelho desta quinta-feira. Que Deus te abençoe e até lá.